Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos começando mais um dia da nossa campanha de jejum e oração. Estamos no nosso 36º dia, queridos. Que bênção, né? Começou ontem e já estamos prestes a concluir essa jornada, cujo tema é ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Eu sou o pastor Elifran Medeiros e te convido para se inscrever no nosso canal, compartilhá-lo com amigos, parentes, alguém que essa palavra possa falar com ela, você mande e também deixar o seu like para fortalecer o nosso canal, tá bom, queridos? Hoje o tema é capacitados pelo Espírito Santo. Eu te convido para que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, é um texto onde João Batista está desenvolvendo, preparando o caminho para o Mestre, para o Messias, e algo que já havia sido profetizado lá no Velho Testamento, do profeta Abacuque, quando viria um no espírito de Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E aí está João Batista, né, que foi concebido através de um milagre por sua mãe Isabel, já idosa, estéril, e pelo seu pai Zacarias, sacerdote, que teve uma visão com Deus, um encontro com Deus, né? Então, queridos, vamos lá. O texto diz assim, João vai falar isso e Mateus vai registrar na palavra de Deus. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém, ou vem aquele mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, irmão, nesta manhã no nosso devocional, é que João estava preparando o caminho para Jesus. Vocês precisam entender que a salvação dada por Deus ao homem, ela é progressiva, né? A obra da redenção começa no Éden e ela vai progredindo, Deus vai se revelando e agora está começando o ministério de Jesus. Ele ainda não havia sido batizado e João está preparando o caminho para a chegada do Mestre, do Messias, do Salvador, aquele que estaria sendo crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, para que nós tivéssemos acesso ao Pai mais uma vez. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o batismo de arrependimento que João pregava era a preparação da chegada de Jesus. Ele enfatizava a necessidade de arrependimento dos pecados como um pré-requisito para receber a vinda do Messias. O batismo com água era um simbolismo externo da mudança e do compromisso de viver uma nova vida, assim como foi depois que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e no batismo simboliza que o velho homem está sendo sepultado e nós nascemos um novo homem para viver uma vida para a glória de Deus. Então, lá em Atos, capítulo 19, Paulo disse, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isto é, em Jesus. Então, para que nós possamos entender, irmãos, precisamos aplicar os passos, o passo a passo dessa palavra, está mostrando para nós que nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos. E isso só acontece quando é ingerido no nosso coração fé. Pela fé vocês são salvos. Então a fé é um dom que nos é dado. Pela graça nós somos salvos e é injetado em nosso coração fé, e essa fé é um dom de Deus, não de obras para que nós não nos gloriemos. Não há nada que eu possa fazer, nem tampouco que eu possa ser bonzinho para agradar a Deus e Ele me salvar. Não, é pela fé. Então devemos nos examinar, confessar tudo aquilo que nos separa de Deus. E o que é que nos separa de Deus, pastor? É os nossos pecados.
e precisamos viver uma vida de santidade e obediência à sua palavra. O próprio Deus diz lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é um arrependimento sincero que nos prepara para receber as bênçãos do Espírito Santo. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos entender nesta manhã é que o poder do Espírito Santo ele é infinito. João Batista destacou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Batismo transcendente e vai além do ritual com aquela água, representando o poder transformador e purificador do Espírito Santo. O fogo simboliza purificação na Bíblia, o zelo e a santidade que o Espírito traz sobre a vida do crente. Então você precisa nesta manhã, irmãos, acreditar que Jesus está contigo, que Ele te deu o Consolador, o Espírito Santo, e Ele habita dentro de você, e que isso precisa acender dentro do seu coração uma chama, uma sede de buscar todos os dias a presença dEle. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer que quando nós recebemos esse batismo, Ele nos batiza para quê? Para que a gente viva uma vida com propósito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fazer a missão, cumprir o ídolo do Senhor. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e nos dá poder para sermos testemunha dele. Devemos buscar o batismo do Espírito Santo e também a plenitude que ele nos enche. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, eu sou selado com o Espírito Santo, mas eu preciso me encher de poder. E aí como é que acontece isso? Buscando, orando, jejuando, se consagrando em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus. Todos os momentos você está ali em oração. Não é você viver dentro da igreja, mas você separar tempos para comunicação pessoal com Deus. Deus, na sua plenitude, na sua pureza, na sua grandeza, Ele está ali nos tratando, nos santificando no processo que vai nos levar a ter intimidade com Ele. E aí essa intimidade nos gera no nosso coração ousadia. Então somos equipados para cumprir o nosso chamado, fazer a diferença no mundo tenebroso que nós vivemos. Em terceiro lugar, irmãos, é quando isso acontece, é que vai gerar no meu coração frutos. Vai gerar dentro de mim a presença do Espírito Santo, vai ser tão eficaz, tão evidente na minha vida e na sua vida, que vai transbordar, ou seja, eu vou evidenciar que eu tenho o Espírito Santo não para me engrandecer, mas pelo contrário, eu vou me tornar humilde, eu vou me tornar manso, eu vou me tornar obediente e fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então ele produz no nosso coração a vontade de produzir frutos, de dar frutos. São as qualidades do nosso caráter novo, que ele mesmo implantou, que vão refletir na nossa nova natureza, na nossa forma de viver, agora não mais para nós mesmos, mas sim para Cristo. Como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora não vivo mais na carne, eu vivo em espírito, eu vivo buscando agradar a Deus. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nossa vida se manifesta em quê? Em amor, em alegria, em paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala de todas essas características de Deus que Ele nos dá quando nós somos uma nova criatura. Então, se algum desses pontos está faltando na tua vida, busque comunhão com o Senhor. Ele vai te dar. Ele se deixa ser encontrado. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então busque com todas as suas forças, com todo o seu coração. O Espírito Santo não apenas nos capacita com dons, mas também nos transforma para que possamos exibir o caráter de Cristo em nossas ações diárias, né?
devemos nos submeter ao Espírito Santo, permitindo que ele produza esses frutos em nós. Isso não nos glorifica, não nos dá glória para nós mesmos, mas pelo contrário, faz com que nós glorifiquemos a Deus. E também impacta positivamente quem está ao nosso redor. Então eu quero nesta manhã, irmãos, nesse dia de hoje, nesse 36º dia de campanha, pedir a você que medite em Mateus capítulo 3, quando João vai falar sobre a vida do Messias. Somos lembrados da importância de nos arrepender. Somos lembrados da importância não só de nos arrepender, mas do poder capacitador que o Espírito Santo gera em nós, produzindo frutos em nossas vidas. Que possamos buscar a presença do Espírito Santo continuamente, permitindo, irmãos, que nós possamos viver o novo de Deus, o melhor de Deus para nossas vidas, purificando as nossas mãos pecadoras, purificando o nosso coração que é enganoso, e Ele nos capacite, nos transforme o nosso caráter todos os dias, para que a glória de Deus seja refletida através da nossa vida no meio dessa sociedade corrompida. Afinal de contas, a Bíblia manda a gente ser sal e ser luz. Então eu quero orar por você, para que você possa plenamente estar se arrependendo, refletindo nas suas ações diárias os frutos do Espírito, não as obras da carne, mas que seja evidenciado os frutos do Espírito na tua vida. Pai, ajuda os teus filhos a viver, Senhor Deus, produzindo frutos de arrependimento. Obrigado por cada vida que está participando dessa campanha. Nós sabemos, Pai, que Tu tem dado vitória ao Teu povo. Já tem gente para testemunhar, Senhor Deus. E nós louvamos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo dia, se Deus quiser.